Você acredita que pensar diferente pode mudar completamente o rumo da sua vida? Essa é a história de Marcos, um jovem nascido em uma pequena cidade do sertão nordestino, onde a água era racionada, o alimento era contado e o sonho de uma vida melhor parecia coisa de novela. Ele cresceu ouvindo que a vida é difícil, dinheiro não dá em árvore e que para pobre não tem vez. Mas um dia, algo mudou. Ele descobriu um segredo que a maioria das pessoas ignora a vida inteira: o poder da reprogramação mental. Com um caderno velho, um sonho ousado e uma fé inabalável no invisível, Marcos saiu da pobreza absoluta para construir uma vida de prosperidade, liberdade e abundância, menos tudo começando pela mente. E se você acha que isso é só mais uma história bonita, espera só até ouvir o que ele teve que enfrentar no caminho. Fica comigo até o final, porque essa jornada vai te mostrar que não importa de onde você veio, importa aonde você decide chegar. E antes de começar, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque esse vídeo pode ser o primeiro passo da sua própria virada de chave. O começo de tudo. Marcos nasceu em Cabaceiras, interior da Paraíba, uma daquelas cidades pequenas onde todo mundo se conhece, mas ninguém conhece o mundo. A casa era simples, menos chão de barro batido, telhado de zinco sem ventilador e, com sorte, luz elétrica. A água chegava uma vez por semana em um caminhão-pipa geladeira, só na casa do vizinho mais abastado. A mãe, costureira de mão cheia, fazia roupas que ela mesma não podia vestir. O pai trabalhava na roça, ganhando pouco mais que o suficiente para comprar feijão e farinha. Desde pequeno, Marcos ouvia frases como: "Estuda, meu filho, para arrumar um emprego e não morrer de fome. Quem nasce aqui, morre aqui. Rico só quem já nasce com o nome feito", mas mesmo criança ele sentia algo estranho. Uma voz interna, quase sussurrada, que dizia: "Você não precisa repetir essa história. Você pode escrever a sua." Ele não sabia o que era mentalidade, programação subconsciente ou campo quântico, mas sabia que existia algo maior dentro dele que não combinava com a vida que ele via ao redor. Essa semente ficou ali, guardada, esperando o momento certo para germinar. A rotina era sempre a mesma: sol escaldante, pés rachados, bolso vazio. E esse momento estava mais perto do que ele imaginava. Era um lugar simples, escondido, que ele nunca tinha reparado antes. O despertar aos 17 anos. Marcos trabalhava ajudando o pai na lavoura e vendendo picolé na cidade nos dias de feira. Mas foi num desses dias, suado e cansado, que ele entrou por acaso numa pequena livraria do centro da cidade. Na prateleira dos livros usados com páginas amareladas, um título lhe chamou a atenção: "O subconsciente aceita o que você repete com emoção." O poder do subconsciente. Curioso, pegou o livro e abriu numa página aleatória. A frase que leu fez seu coração acelerar: "Você é aquilo que acredita ser." Um livro só tem valor quando muda a vida de alguém. Foi como levar um choque. Aquilo ficou martelando em sua cabeça. Pela primeira vez, alguém dizia que ele tinha escolha. Marcos não tinha dinheiro para comprar o livro, mas o dono da livraria, ao ver o interesse sincero do rapaz, fez um acordo: "Leve para casa e me paga quando puder." E mudou. Ele devorou cada página como quem mata a fome. Ali ele descobriu que seus pensamentos não eram apenas pensamentos. Eram ferramentas de criação. Descobriu que sua mente não era prisioneira do passado, mas a chave para o futuro. Aquele foi o início da reprogramação. A partir daquele dia, Marcos começou a mudar por dentro, mesmo que por fora tudo parecesse igual. O recomeço invisível. Depois de ler o livro inteiro, Marcos não era mais o mesmo por dentro. Ele ainda acordava cedo, ainda ajudava o pai na roça, ainda vendia picolé. Mas agora, enquanto andava pelas ruas poeirentas da cidade, ele repetia afirmações silenciosas em sua mente: "Eu sou capaz, minha mente cria meu futuro. Eu vou prosperar, eu mereço ser rico." No começo, ele mesmo duvidava do que dizia. A realidade gritava o oposto. Mas ele seguiu. Começou a anotar sonhos num caderno velho de escola. Abriu um negócio, sair do sertão, ajudar os pais.
viver com dignidade. Passou a visualizar todos os dias. Ele se via andando num escritório bonito, assinando cheques, ajudando pessoas, contando histórias de superação. Era estranho, porque nada havia mudado ao seu redor. Mas por dentro, um novo homem estava nascendo. Ele deixou de reclamar, parou de repetir frases negativas, se tornou vigilante da própria mente. Os amigos Ryan. E olha o maluco aí falando com ele mesmo. Tá pensando que é empresário agora. Mas Marcos já tinha entendido. Eles estavam zombando da versão antiga dele. A nova ainda estava sendo construída. E mesmo sem resultados imediatos ele continuou. Porque agora ele tinha fé não religiosa, mas uma fé prática. A certeza de que sua mente era o alicerce da vida que ele ainda iria viver. A primeira virada, meses se passaram. Marcus seguia firme e acordava cedo. Fazia suas visualizações, lia tudo que conseguia sobre mente, prosperidade e sucesso. Enquanto os amigos iam para o bar, ele ia para a biblioteca pública. E então, um detalhe mudou tudo. Criava planilhas, documentos, fazia até convites para festas. Um dia, enquanto vendia picolé em frente a uma escola particular da cidade, ouviu uma conversa entre duas mães. Você viu que estão abrindo um curso de informática ali no Galpão Azul. Estão até dando bolsa para gente de baixa renda. O coração de Marcos disparou. Naquela noite, ele foi até o local, conversou com o responsável e conseguiu uma vaga. Continuava sendo sua base. Foi ali aos 18 anos que ele colocou as mãos em um computador pela primeira vez. Aprendeu rápido. Logo começou a ganhar um trocado para fazer serviços básicos para comerciantes da cidade. Cartões de visita, currículos, pequenos anúncios. O computador virou sua ferramenta. O conhecimento virou sua ponte e a mente. Marcos entendeu algo fundamental. Quando a mente muda, a oportunidade aparece. Mas é preciso estar pronto para reconhecê-la. Aquilo não era ainda a riqueza que ele sonhava, mas era o primeiro sinal de que o universo estava respondendo. E ele estava preparado. Nascendo um empreendedor com um curso de informática completo e a cabeça cheia de ideias, Marcos começou a entender algo que ninguém nunca tinha lhe ensinado. Eu não preciso ser empregado. Eu posso resolver problemas e ser pago por isso. Aos poucos, ele deixou de apenas aceitar bicos. Começou a oferecer serviços. Ofereceu para criar logotipos simples para o mercadinho do bairro. Fez folders promocionais para uma loja de roupas da cidade vizinha. Ajudou um açougueiro a montar o primeiro cardápio digital da região em PowerPoint. Mas não era só técnica. Ele atendia com educação, com energia boa, com brilho nos olhos. Se preparava mentalmente antes de cada conversa com o cliente. Antes de sair de casa, se olhava no espelho e dizia: você é profissional. Você entrega valor. Você nasceu para vencer. Em pouco tempo, o nome dele começou a circular. E veio o primeiro cliente grande, um político local, que queria material gráfico para a campanha. Marcos fez tudo sozinho. Arte, impressão, entrega. Ganhou mais naquele mês do que o pai ganhava em 6 trabalhando na roça. Foi aí que caiu a ficha. Eu posso viver disso. Eu posso prosperar com aquilo que sai da minha mente. Não era sorte. Era preparação. Era a realidade materializando o que ele já tinha construído no invisível. E ali, naquele momento, nasceu um empreendedor. A grande decisão. O tempo passou. Marcos já era conhecido como o menino dos computadores. Prestava serviços, dava pequenas aulas, ajudava comerciantes a entrarem no mundo digital. Aos 20 anos já tinha uma clientela fiel e guardava cada centavo. Mas algo dentro dele insistia em sussurrar: você ainda não chegou onde pode chegar. Existe mais. Murmurou. Foi então que numa madrugada quente e silenciosa, Marcos se pegou encarando o teto de sua pequena casa de tijolo cru, o ventilador quebrado, o quarto abafado, mas a mente em ebulição. Ele pensava: e se eu ficar aqui para sempre? E se eu estiver aceitando pouco por medo de perder tudo? E se for agora ou nunca?
No dia seguinte, ele tomou a decisão mais ousada da sua vida e iria para Recife. Queria abrir sua própria agência de soluções digitais. O pai, desconfiado, disse: "Filho, cidade grande engole gente como a gente." A mãe, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Seja quem você nasceu para ser, meu filho, vai." Marcos pegou uma mala com poucas roupas, o caderno dos sonhos e R$ 2.000, o fruto de anos de trabalho e disciplina. Foi para a rodoviária com o coração apertado, mas a mente decidida. Não sabia o que ia encontrar, mas sabia quem queria se tornar. Naquele ônibus, vendo o sertão ficar para trás pela janela, ele pensou: "Eu não estou fugindo da minha origem. Estou indo honrar o que sou, indo mais longe do que esperavam." Porque a reprogramação não foi só mental, foi espiritual. E agora é hora da colheita. Do Zero na Capital. Chegar em Recife foi como entrar em outro mundo. Marcos sentiu o peso do concreto, o barulho intenso, a pressa das pessoas. Ele não tinha contatos, não conhecia ninguém e a concorrência era enorme. Nos primeiros dias, dormiu na casa de um primo que morava numa comunidade na periferia. Cada passo parecia um teste: andar pelas ruas, procurar clientes, enfrentar a burocracia, pagar aluguel, comprar comida. Ele percebeu que não bastava só o talento, precisava de resistência, criatividade e, principalmente, uma mente preparada para o fracasso e o sucesso. Mas Marcos não desistiu. Com seu caderno sempre à mão, ele continuava sua rotina diária: visualizações matinais, afirmações positivas e meditações simples para manter a calma e o foco. Logo ele fez seus primeiros contatos pequenos, criando logos para startups locais, ajudando pequenos empresários a criarem páginas no Facebook. Cada contrato, mesmo que pequeno, era uma vitória. E aos poucos ele começou a construir sua reputação. A cidade grande estava cheia de oportunidades, mas só para quem estava disposto a se superar a cada dia. Marcos aprendeu a lição mais valiosa: não é o lugar que te define, mas a mente que você leva com você. O crescimento real. Com o passar dos meses, o esforço de Marcos começou a mostrar resultados concretos. Seus primeiros clientes pequenos deram lugar a contratos maiores. E a reputação que construiu com dedicação abriu portas inesperadas. Ele fechou parcerias com empresas de médio porte, criou campanhas digitais que impulsionaram negócios locais e conquistou sua primeira equipe de colaboradores. Mas o mais importante não era só o sucesso externo, e sim o que acontecia dentro dele. Eu não sou mais aquele menino do sertão preso ao medo e à escassez. Eu sou um criador da minha realidade. Marcos percebeu que sua reprogramação mental não era um truque passageiro, mas sim uma prática diária, que o mantinha focado e resiliente mesmo diante dos desafios. Ele também começou a investir em cursos, mentorias e expandir seu conhecimento, entendendo que o crescimento da mente era infinito. Foi disciplina mental, fé no processo e ação constante. E enquanto o negócio crescia, Marcos nunca esqueceu suas raízes. Criou projetos para ajudar jovens do Nordeste, levando conhecimento e oportunidade para onde ele mesmo veio. Hoje ele é a prova viva de que, com a mente alinhada e a ação correta, é possível transformar a vida, não importa onde você nasceu. A consolidação do sucesso. Marcos não só construiu um negócio sólido, mas também uma reputação de líder e exemplo. Ele passou a ser convidado para palestras, entrevistas e eventos, onde compartilhava sua trajetória, não só as vitórias, mas os momentos difíceis e a importância da reprogramação mental. Sua história virou inspiração para centenas de jovens que, assim como ele, nasceram no sertão com poucos recursos, mas uma vontade gigante de vencer. Com humildade ele dizia sempre: não foi sorte, nem milagre. A agência, que começou em um pequeno quarto, agora emprega dezenas de pessoas e atende clientes de todo o Brasil. E mais que isso, Marcos criou uma fundação para oferecer cursos gratuitos de empreendedorismo e mentalidade para jovens do Nordeste, retribuindo tudo o que recebeu. Ele sabe que o verdadeiro sucesso é coletivo, que quando ajudamos outros a crescer,
multiplicamos nosso próprio sucesso. Marcos é hoje uma prova viva de que, com a mente certa e a atitude correta, é possível sair de onde ninguém acredita e chegar onde muitos sonham. Mensagem final e convite à transformação. Marcos olha para trás e vê o caminho que percorreu. Da casa simples no sertão ao escritório com vista para a cidade grande. Mas ele sabe que a verdadeira mudança aconteceu muito antes das conquistas materiais. Foi na mente, no coração, naquele instante em que decidiu que não aceitaria mais a vida que lhe foi imposta. Ele quer que você saiba. Não importa onde você nasceu, não importa o que disseram que você é capaz, o poder de mudar está dentro de você. A transformação começa com um pensamento. A reprogramação da mente é o primeiro passo para quebrar as correntes invisíveis que nos prendem. Se você está assistindo essa história, é porque já tem dentro de si a semente do sucesso. Agora só depende de você regar essa semente todos os dias, com fé, disciplina e ação. Então, se Marcos conseguiu, por que você não poderia? Se gostou dessa história, já deixa o seu like. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreve no canal para mais conteúdos que vão transformar sua mente e sua vida. Obrigado por assistir. A mudança começa agora.